convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 5. Estamos aqui reunidos nesse lugar, nesta noite especial, nesse dia em que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, a nossa Páscoa. Louvado seja o seu santo nome. Mateus capítulo 5, versículo 10, palavra do Senhor que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar, queridos. Senhor, bom estarmos aqui em Tua santa presença. Já temos louvado, adorado, bendito o Teu santo nome, recebido de Ti o perdão pelos nossos pecados, já temos participado, contribuído, já temos estado na presença dos santos, na comunhão dos santos e, sobretudo, de uma maneira especial, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, em Tua presença, ó Deus. Assim nós apresentamos o nosso coração diante da Tua palavra, que foi lida e que há de ser proclamada neste momento. Dá-nos inteligência, dá-nos também, Senhor, sabedoria e, sobretudo, fidelidade na exposição das Sagradas Escrituras. Que possamos fazer não consoante o nosso coração, todavia consoante o Seu coração. Eis a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso sermão é Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Queridos, no último sermão desta série, nós abordamos a bem-aventurança que trata dos pacificadores. Na bem-aventurança de hoje, ou seja, na 8ª bem-aventurança, nós vamos tratar da perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nos versículos de número 11 e 12, nós veremos o próximo sermão, são uma extensão do versículo de número 10. Portanto, as bem-aventuranças se encerram aqui na 8ª e que nós vemos como bem-aventurados do versículos 11 e 12 são exatamente a decorrência, a consequência, a continuação da 8ª bem-aventurança. Falando isso, vamos ao texto. Pode parecer, é claro, que de alguma forma venha nos estranhar Jesus passar da pacificação para a perseguição. Mas não. O fato pode ser explicado com a seguinte conclusão: o mundo não quer a paz que os filhos de Deus oferecem enquanto pacificadores. Eles não querem. Na realidade, o mundo não gosta dos pacificadores. O mundo gosta dos apaziguadores, daqueles que vamos deixar quieto essa coisa, vamos deixar para lá, vamos seguir em frente. Desses o mundo tolera e gosta, inclusive. Mas dos pacificadores não. O mundo não quer a paz que procede da justiça, por isso sempre haverá de perseguir os filhos de Deus. A verdade é que o mundo odeia a justiça, da qual nós, cristãos, temos fome e temos sede. Na bem-aventurança de hoje, Jesus está apresentando uma antítese, ou seja, 2 sistemas de justiça que se opõem. De um lado está o sistema de justiça de Deus, representado pelo ensino do Evangelho, de maneira específica nesse tocante, nessa noite, pelo Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. E, de outro lado, o sistema de justiça defendido e ovacionado pelo mundo. Para que possamos compreender a diferença entre esses 2 sistemas de justiça, utilizaremos o exemplo de 2 homens, da vida de 2 homens, para que possamos entender com mais acurácia, com mais cuidado. Eu não falo de 2 homens da época de Cristo, não, bem depois.
eu trato aqui de dois alemães que foram criados dentro de uma mesma igreja evangélica, a igreja luterana. Trata-se de dois alemães. O nome do primeiro é Friedrich Nietzsche e o segundo é Dietrich Bonhoeffer. Quem são esses homens? Dois sistemas de justiça que se opõem. De um lado, o sistema de justiça de Deus, que nós vamos representar aqui em Dietrich Bonhoeffer, e de outro lado, o sistema de justiça do mundo, que representaremos aqui, segundo a pessoa de Friedrich Nietzsche. Tanto Nietzsche quanto Bonhoeffer foram criados na tradição cristã luterana, portanto, eles eram cristãos protestantes, os dois. Nietzsche era filho e neto de pastores, enquanto Bonhoeffer era neto de pastor. E aqui vemos algumas semelhanças entre esses homens. Os dois cristãos, luteranos, evangélicos, protestantes, e os dois com ascendência pastoral. Vamos às diferenças. Comecemos por Nietzsche. Nietzsche foi criado na igreja luterana, tendo sido preparado para ser pastor. Olha que coisa interessante. Aos 16 anos, Nietzsche abandonou a fé. Veio a formar-se posteriormente em filosofia e passou a ser um ávido opositor do cristianismo, escrevendo obras criticando o Novo Testamento. Ele afirmava que o cristianismo é mais prejudicial, pasmem, do que qualquer vício, sendo para Nietzsche a maior desgraça da humanidade. Pesado? Muito. Na filosofia de Nietzsche, o homem é extremamente valorizado, ao mesmo passo que ele ataca a Cristo, que, de acordo com Nietzsche, Jesus não passava de alguém que elogiava a criancinha, o homem infantil. Nietzsche chega a se auto-intitular, no auge de suas críticas, como sendo o próprio anticristo. É interessante que nós estamos no Sermão do Monte, e Nietzsche declarava o seu ódio pelo Sermão do Monte. A sua principal tese, a mais agressiva de todas, foi a tese da morte de Deus. Veja o que ele dizia: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Em seu cinismo, Nietzsche escreveu: não ouviste falar daquele louco que acendia uma lanterna em plena luz do dia, corria para a praça pública e ficava gritando: estou procurando Deus? O mito de Dionísio, não é? Dizia que Deus estava morto, desaparecido, fugido, que ninguém conseguia encontrar. E Nietzsche passa a atacar com mais veemência em aquele que foi para ele o seu principal livro, e não somente o seu principal livro para si, mas ele dizia que era o principal livro de toda a humanidade. Nunca a humanidade teve um livro tão bom quanto esse, chamado Assim Falou Zaratustra, onde ele passa a pregar com mais veemência ainda a morte de Deus e a chegada do Ibanmesh, ou seja, do super-homem, um modelo conceitual de homem ao máximo em que a humanidade devia olhar para se espelhar a fim de crescer em seus princípios e seus valores. Ao mesmo passo que deveria negar a Cristo e cuspir na cruz de Cristo. Nietzsche supunha que ao apregoar a morte de Deus e anunciar conceitualmente a era do Ibanmesh, ou seja, desse super-homem, esse ser superior em conceitos e valores, né? Ele conseguiria fazer uma reformulação dos conceitos e dos valores da humanidade. Então ele tornaria Deus um ser desnecessário, portanto podendo ser inclusive morto. E ele dizia: se Deus não estiver morto, é necessário que nós o matemos, porque ele passou a ser obsoleto, nós não precisamos mais de Deus. O que Nietzsche não sabia era que, apregoando a morte de Deus, estaria a se conduzir ao desespero humano na pior de todas as escalas. Foi assim que ele se enveredou. Nietzsche se autoproclamava um espírito livre, como
acreditava que a humanidade deveria também ser, e na sua pseudo-liberdade afirmava: enfim, os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo o perigo, novamente é permitido toda a ousadia de quem busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está novamente aberto e provavelmente nunca houve tanto mar aberto. O que ele estava dizendo? Tudo é lícito, tudo pode ser feito, porque não há nada, não há barreiras, não há amarras, Deus está morto. Podemos fazer o que quisermos fazer. E em seu devaneio, Nietzsche se esquecera de que sem Deus não há absolutos éticos e nem morais. Nietzsche se esquecera que não há leis, que não há limites, enfim, que não há nada. Em seu niilismo, Nietzsche teria uma seríssima consequência trazida não somente para si, mas para todos aqueles que viriam a reboque de seus ensinamentos. E aos 44 anos de idade, Nietzsche ficou louco. Na sua loucura, ora se declarava Dionísio, o deus grego dos ciclos vitais, das festas, das atividades relacionadas ao prazer intelectual, da insanidade, dos ritos religiosos, do teatro e do vinho. Ora se declarava o próprio Cristo. Ora se declarava um imperador romano qualquer. E durante 11 anos ele padeceu de sua extrema loucura, tendo sido cuidado por sua irmã, morreu aos 55 anos de vida, sendo usuário de ópio e de haxixe, portador de sífilis, decorrente da vida devassa que levou. Esse é o sistema de justiça que subjaz ao mundo. Vamos ao segundo exemplo. Falaremos agora um pouquinho sobre Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi o filho de um médico psiquiatra, neto de um pastor luterano. Foi na adolescência que encontrou a genuína conversão em Cristo Jesus. Foi ordenado pastor luterano e pastoreava na Alemanha quando Hitler assumiu o poder. A igreja alemã, então, rendeu-se à proposta nazista de só ordenar candidatos ao ministério pastoral, homens que fossem oficialmente reconhecidos como arianos. Em setembro de 1933, Bonhoeffer e outros 2.000 pastores assinaram um documento fundando a igreja confessante, se opondo aos ensinos de Hitler e àquilo que propunha a igreja que agora se aliava a Hitler, e se opunha também à submissão da igreja ao governo nazista. Em janeiro de 1938, a Gestapo baniu Bonhoeffer de Berlim. Em 1939, Bonhoeffer é proibido de pregar em solo alemão por não aceitar a submissão da igreja ao Estado nazista alemão. No mesmo ano, ele foi para a Inglaterra, onde pastoreou uma igreja ali. Entretanto, desistiu de permanecer naquele país e ele voltou para a Alemanha porque ele achava que era completamente injusto ele permanecer num país que não fosse o dele, enquanto o seu país passava por grande perseguição, sobretudo os cristãos. Em 22 de agosto de 1940, a Gestapo proibiu Bonhoeffer de falar em público. Em março de 1941, a Gestapo proíbe a publicação de todos os escritos de Bonhoeffer. Bonhoeffer foi responsável pela fuga de muitos judeus da Alemanha nazista para outros países da Europa, judeus e cristãos. Chegou a se envolver numa conspiração para planejar a morte de Hitler. Em abril de 1943, foi preso quando ajudava alguns judeus a fugirem para a Suíça. Preso, passou nessa condição por 2 anos num campo de concentração. Ele afirmava que Jesus Cristo e não o homem ou o Estado é o nosso único Salvador. Ele condenava o comportamento de cristãos que não se envolviam com a luta daqueles que sofriam perseguição. Ele denunciava aqueles que tornavam a cruz de Cristo e a salvação em Cristo Jesus graça barata. E por isso ele escreveu: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa, que é um tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende tudo que tem. O chamado de Jesus Cristo, ao ouvir do qual o discípulo larga as suas redes e segue. O dom pelo qual se tem
que orar, a porta pela qual se tem que bater. Ele dizia: a graça não é barata. Ela custou um preço caríssimo e preciosíssimo da morte e do sangue do nosso Redentor. Portanto, não tratem a graça como se fosse um objeto barato, porque não é. É aquilo que temos de mais precioso em nossas vidas. E nos 2 anos que esteve preso, Bonhoeffer escreveu em pedaços de papel o que depois veio a se tornar a sua principal obra de nome Ética Cristã. Aos 39 anos de idade, 3 semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer foi finalmente enforcado. E uma de suas últimas frases foi: quando Cristo chama um homem, ordena-lhe que vá e morra. Finalmente disse: isto é o fim. Mas para mim, é o começo da vida. Você está compreendendo, querido? Não foi enforcado sozinho, com ele foram enforcados os seus irmãos, o seu irmão Cláudio e 2 cunhados. Pessoas que entenderam que vale a pena ter que enfrentar, inclusive, a perseguição e a morte por causa do Senhor Jesus Cristo. Pasmem no que disse o médico alemão que acompanhou o enforcamento de Bonhoeffer. Pela porta entreaberta de uma sala no prédio do quartel, vi o pastor Bonhoeffer ajoelhando-se em profunda oração com seu Senhor Deus. Antes de tirar as roupas dos prisioneiros, os executados devem despir-se completamente e ir nus para a forca. Fiquei profundamente chocado com a forma devocional e certa de oração desse homem extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma breve oração no local da execução e então, com coragem e calma, subiu a escada para a forca. A morte ocorreu depois de alguns segundos. Em meus quase 50 anos de atividade médica, dificilmente vi um homem morrer com tanta devoção. Vocês conseguem notar a diferença entre esses 2 homens, Nietzsche e Bonhoeffer? Vocês conseguem notar o sistema de justiça que cada um deles representa? Nietzsche representa o sistema de justiça que quer a morte de Deus, que desvaloriza o que vem do Senhor Jesus, que proclama a independência do homem em relação a Deus. É um sistema de justiça que torna mais forte ainda esse egocentrismo humano, que despreza e cospe em tudo que vem do Evangelho, que ironiza tudo que é sagrado. Lá atrás já havia profetizado acerca desses o profeta Isaías capítulo 5, versículo 20, quando diz: ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Bonhoeffer representa, de outra feita, o sistema de justiça que vindica a presença de Deus, que valoriza todas as palavras que vêm do Senhor Jesus, que proclama a dependência do homem em relação a Deus. O sistema de justiça que orbita em torno do Senhor, que valoriza e honra o Evangelho de Cristo, que coloca Deus no centro de todas as coisas e o homem no periférico, que exalta o sagrado e, como o salmista diz: bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Salmo 118, versículo 26. É esse o sistema de justiça do Evangelho, que não se dobra em seus salamaleques, em seus rapapés, ao sistema do mundo, nem por prata, nem por ouro, nem por valor algum desse mundo. A justiça do mundo exalta o forte e o altivo. A justiça de Deus exalta o humilde e o perseguido, o triste, o ferido e o abatido. É por isso que esta última bem-aventurança se fecha com a primeira, e ambas têm a mesma promessa: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça de Deus denuncia a hipocrisia do mundo.
A justiça de Deus denuncia a maldade do coração humano, o egoísmo das pessoas. Não se enganem, mesmo dentro da igreja nós encontramos pessoas assim, que querem fazer a sua vontade sobre todos, sobre tudo, que querem fazer da igreja do Senhor o seu pequeno reinado. A justiça de Deus acolhe o pobre, a viúva, o órfão, exalta o humilde, bate no orgulhoso. É isso que faz. Ouçam. As duas justiças se opõem. Enquanto os seguidores da justiça de Deus são pacificadores e toleram os outros, porque sabem que o pecado é a origem de todos os desentendimentos e de todos os males, os seguidores da justiça do mundo tornam-se opressores e perseguidores, porque não toleram a forma de ser dos filhos de Deus. Isso os incomoda demais. Demais. E muitas vezes somos perseguidos porque não fizemos nada. Mas é por quem somos e por aquele que representamos. É por isso que Nietzsche odiava tanto os cristãos. É por isso que Nietzsche odiava tanto o Sermão do Monte. Para Nietzsche, o Sermão do Monte ensinava pessoas a serem fracas. E os humanos precisavam ser fortes como o Ibamesh, o super-homem, não fracos como Cristo que deixou-se crucificar. Não. Lê de engano, senhor Nietzsche. O Sermão do Monte ensina aos cristãos a serem fortes. Bonhoeffer era um pastor, era um teólogo, era um pregador, porém seu caráter estava formado nos moldes do Sermão da Montanha. Por isso ele era forte, não nele mesmo, mas no Senhor que o chamou e o fortaleceu. Bonhoeffer era tão forte que foi capaz de enfrentar a morte, havendo desafiado um dos governos mais tiranos que esse mundo já conheceu. Bonhoeffer era tão forte em Cristo que foi capaz de defender a causa do Evangelho perante dos piores facínoras e déspotas que a humanidade já teve que suportar um dia. Então aqui, irmãos, temos visto o que o Senhor quer nos dizer até aqui. O Senhor tem demonstrado para nós o caráter do cristão, e alguém pode me perguntar, mas pastor, o Senhor pode reprisar o caráter do cristão? Sim. O caráter do cristão, de acordo com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, tem 7 características. A primeira, ser humilde de espírito. A segunda é a capacidade de chorar espiritualmente. A terceira é de ser manso. A quarta é de ter fome e sede de justiça. A quinta é de ser misericordioso. A sexta é de ser limpo de coração. E a sétima é de ser pacificador. 7 características que devem formar o nosso caráter. A perseguição que decorre da bem-aventurança. Ou, se você preferir, a bem-aventurança que decorre da perseguição. Isso é por causa do caráter que possuímos, à luz de quem chegamos a vir a ter esse caráter, Jesus de Nazaré. No texto de hoje, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Eles têm o reino dos céus. É deles, diz o Senhor Jesus. Ele está afirmando que, quando for exatamente esse o nosso caráter, o caráter que foi definido nas 7 primeiras bem-aventuranças, então nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. É o que Jesus está dizendo. O crente é perseguido por ser esse tipo de pessoa ao molde da pessoa de Cristo. Como já foi falado hoje pelo presbítero Alberto. Um pequeno Cristo, um cristão. Somos perseguidos por nossa forma diferente de ser. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu era jovem, novo convertido. Eu fui na padaria, poucas centenas de metros perto da minha casa, para comprar pão. E entrei na padaria, estava na fila para comprar pão, e chegou uma pessoa, uma mulher.
Ele olhou para mim e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você é crente? E eu disse, por quê? Porque você, olhar para você é ver um crente. Você é crente? E aquilo me encheu de alegria o coração, porque pela primeira vez eu fui identificado, novo convertido que era, como um crente. Você percebe o que eu estou dizendo para você, querido? Você é identificado como um crente. Essas características moldam também o seu caráter. E é por isso que, mais uma vez, nós vamos destacar a recompensa da bem-aventurança de hoje, que é exatamente igual à primeira bem-aventurança, só possui caráter semelhante ao Cristo, né? Aquele que foi forjado em Cristo e que agora pode ser um cidadão dos céus, portanto, recebe essa recompensa. Se você quer ser um cidadão do céu, querido, você tem que parecer-se um cidadão do céu. Agora, se alguém se parece com um cidadão do inferno, quer dar o céu? Sabe o que o Espírito está falando para mim, para você nessa noite? Ele está confrontando a mim, a você, perguntando, como é o seu caráter? Quando as pessoas olham para você, com quem ela te identifica? Você é parecido comigo ou você é parecido com Satanás? Quando as pessoas olham para você, elas serão capazes de te perseguir porque você parece-se comigo? Ou elas estão prontas para te ovacionar porque você se parece com o pai delas, Satanás? É por isso que as bem-aventuranças começam no reino dos céus e terminam no reino dos céus. Jesus estava enfatizando que o maior privilégio que um homem possa vir a ter é ser membro do reino de Deus. E que esse dia já está chegando. Você crê? Eu creio. Lá nós reinaremos, lá com Cristo. Louvado seja o Senhor. Jesus está ressaltando que fazer parte do reino de Deus é sofrer perseguições por Cristo. Se não, vejamos aí em João, capítulo 18. Por favor, abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 18, versículos de número 37 ao 19. 16. Hoje nós estamos no domingo da ressurreição. No dia em que o Cristo redivivo, reapareceu àqueles a quem amava. Mas alguns dias antes, no dia da preparação para a Páscoa, capítulo 18 de João vai dizer o seguinte, preste atenção nessa narrativa. Você vai ver os dois sistemas se opondo, o sistema de justiça do mundo e o sistema de justiça de Deus. 18:37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? E respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Olha a visão desse homem chamado Pilatos. Eu não acho nesse homem crime algum. Então, versículo 39. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. O sistema do mundo estava defendendo quem? Um ladrão. Consegue compreender? O sistema do mundo estava defendendo um ladrão.
um ímpio. Capítulo 19, versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Alguns comentaristas vão dizer que essa tratativa dada por Pilatos a Jesus era para quebrantar o coração do povo, vendo Jesus desfigurado por causa dos açoites, e assim ele pudesse liberar Jesus. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez, reparem nessa expressão, gente. Reparem na insistência de Pilatos. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Essa imagem aqui é a imagem que Isaías viu, que está lá no capítulo 53. Um Cristo completamente desfigurado, que todos escondiam a face dele. Era triste olhar para Jesus. E ali estava a imagem do rei sangrando, coroado com espinhos. E Pilatos o apresenta e diz: esse homem, esse homo, dizendo num latim um pouco melhor, eis o homem. E ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós, tomai-o vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. E mais uma vez nós vamos ver os dois sistemas de justiça em oposição. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de acordo com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Interessante, querido. Se você continuar na narrativa, até o versículo 16, você vai ver como Pilatos continua se esforçando. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a parasceve, ou seja, a preparação pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Gente, por causa da maldade do coração, eles se esqueceram do próprio Yahvé. Disseram: o nosso rei é César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu não sei. Eu não sei se você está compreendendo esses dois sistemas se opondo um ao outro. Seremos perseguidos como Jesus foi. E assim como Pilatos disse: esse homo. Depois, em sua língua, em alemão,
Nietzsche disse, et homo, apontando para si mesmo. Se considerando melhor do que os outros, em sua última obra, ele não queria se igualar a Cristo, mas mostrar as fragilidades de Cristo e como ele era bom, e como o livro dele era o melhor de todo, o da humanidade. Como precisávamos, como humanidade, segundo Nietzsche, de um modelo muito melhor do que Cristo. Vocês querem esse homo ensanguentado, o rei ferido, o rei sangrando, ou querem esse homo filósofo, inteligente, capacitado, que é capaz de trazer algo para você? Eu vim antes, eu sou um profeta, dizia Nietzsche, antes do tempo. Mas precisamos esclarecer alguns erros sobre o que significa ser perseguido por causa da justiça. Veja um texto, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Veja as perguntas de Paulo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aí eu pergunto para você, Paulo era perseguido, sim ou não? Sim. Pergunto também para você, qual era o motivo da perseguição de Paulo? Era por causa do Evangelho? Sim. Era por causa do Senhor Jesus? Claro que sim. Era por causa da igreja? Sim. Era por causa da justiça de Deus? Sim. Muitos hoje estão sofrendo. Muitos cristãos verdadeiros estão sofrendo ferrenha perseguição por causa da justiça. Muitos, inclusive, enfrentando a morte. Esses cristãos são bem-aventurados. O que o texto bíblico está dizendo para mim e para você, que eles são bem-aventurados porque sofrem por causa da justiça. Se alguém sofre por causa da justiça de Deus, sofre e é bem-aventurado. Agora, em 3 breves pontos, brevíssimos, para explicar o que Jesus não quis dizer com os perseguidos por causa da justiça. Primeiro, Jesus não disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da sua maneira pessoal de ser. Muitas pessoas são dignas de objeção, muitas pessoas são dignas de rejeição, por causa da forma que escolheram ser. Cristãos de temperamento difícil, que não buscam ter relacionamentos saudáveis com ninguém, nem em casa, nem no trabalho, nem na vizinhança, nem na igreja, em lugar nenhum. Cristãos que nunca estão satisfeitos com nada. Se moram numa casa pequena, estão insatisfeitos. Se moram numa casa média, estão insatisfeitos. Se moram numa casa grande, estão insatisfeitos. Se moram numa mansão, estão insatisfeitos. Nunca tem bênção suficiente. E vão sempre dizer que estão em mazela e em problema. Cristãos que querem converter os outros à força. Conhece alguém assim? Vivem pregando no lugar do serviço, mas o serviço que é bom não fazem. Chegam atrasados, saem mais cedo, não cooperam com os colegas. Mas quando disparam para querer convencer o outro, aí não para, ninguém consegue parar. O fato, queridos, é que nós podemos criar para nós mesmos sofrimentos insuportáveis por causa da nossa forma de ser. Porque adotamos comportamentos que nos trazem objeções, que provocam constrangimento às pessoas,
E isso não é perseguição por causa da justiça. Segundo, Jesus não disse: bem-aventurados os perseguidos porque são crentes fanáticos. Não. Certamente, o fanatismo religioso pode levar pessoas a serem perseguidas. Entretanto, a maior parte das vezes leva as pessoas a se tornarem perseguidoras. Cristãos não tolerantes. A Bíblia ensina que nós devemos amar os pecadores. Deus amou, abominou o pecado. Veja o que diz em Judas, versículos 20 a 24. Judas, irmão de Jesus, escreveu versículos 20 a 24 de sua pequena epístola. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E, veja o que ele diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Você deve tolerar, mas cuidado para você não se colocar em paridade com aquele que peca. Você tem que ter um coração misericordioso. Mas exercer misericórdia não significa dizer que o pecador não tenha que responder à luz da palavra aquilo que ele tem que responder. Cristãos que são inoportunos. Veja o que Jesus disse em Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Então tem hora para tudo. Tem momento para tudo. E todo bom evangelismo nasce nos momentos inteligentes, a partir de diálogos inteligentes, apropriados. Terceiro, Jesus não disse: bem-aventurados os perseguidos por estarem fazendo algo errado. A minha vida está um desastre. Por quê? Eu fiz tudo errado, então consequência vem. Cristãos perdulários, por exemplo, que gastam o que tem e o que não tem. Deve o padeiro, o açougueiro, o verdureiro, o jornaleiro, mas só andam na moda. Carro zero. Tem alguma coisa errada aí. Cristãos que pegam dinheiro emprestado e não pagam. E quando ele vai chegando, tem alguém que já diz assim: já vem o irmão fulano. Cristãos que não buscam cumprir o contrato que assinaram. Observe o que Pedro ensina, 1 de Pedro 4, 15, 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Claro que eu não falo daquele que eventualmente assinou um contrato leonino, numa dificuldade da vida, e outra parte esperta que é, egoísta que é, maldosa, providenciou um contrato leonino, que só lhe beneficiava. Não estou dizendo disso. Não estou dizendo daquele que não está conseguindo pagar, que quer pagar, mas não está conseguindo, mas está se esforçando para isso. Não é disso. Eu estou dizendo aquele que dá de ombros e disse: quem é que deve? Quem é que não deve nesse mundo? É disso que eu estou dizendo. E aqui nós concluímos o nosso sermão dizendo para a igreja que a oitava bem-aventurança nos ensina que o cristão, ao ser justo e ao praticar a justiça, se assemelhará ao próprio Jesus. Portanto, o cristão é bem-aventurado e a consequência disso é a perseguição. Por quê, pastor? Porque se parece com Cristo. Porque passa a ser odiado pelo mundo assim como Cristo um dia foi pelo mundo odiado. Muitos cristãos dão causa ao próprio sofrimento, é bem verdade.
Muitos cristãos dão causa ao afastamento das pessoas, também é bem verdade. Muitos cristãos não fazem o menor esforço para serem pessoas ternas, felizes, alegres, boas de se relacionar, de conviver. Precisamos ser mais abertos aos relacionamentos, à comunhão dos santos. Querido, tem quanto tempo que você não visita alguém? Falo dessa igreja. Nunca o Espírito Santo te incomodou, nunca. Porque a mim me incomoda. E de vez em quando eu estou abordando um outro. Querido, eu quero te visitar. Porque eu sinto um incômodo espiritual, um incômodo da parte do Espírito Santo. Eu gostaria de te visitar. Você não sente isso? Precisamos ser mais parecidos com Jesus. Um dos ministérios mais bonitos que existe na palavra do Senhor é o ministério da visitação. Nós encontramos o ministério da visitação logo nos 3 primeiros versículos da Bíblia. O Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. A visitação. Jesus veio para nos ensinar a fazer visita. Jesus foi um visitador por excelência. E você aqui, você visita, irmão? Só se te chama para jantar? Muitos cristãos se fecham em seu casulo, no casulo da própria vida, e defendem com unhas e dentes a sua própria verdade. Se tornam intolerantes. O que Jesus está dizendo para mim e para você, queridos, é que as pessoas vão nos odiar como o odiaram também. Nisto há bem-aventurança. Mas se não for assim, não há. Não há louvor em ser odiado, em ser perseguido, porque você é uma pessoa difícil. Ranzinza, ranheta, fechada, circunspecta, casmurra. Acaba o culto, você não pode dar um abraço no irmão, no irmã, você não pode cumprimentar. Você tem que sair, você está naquela posição do corredor, aguardando o tiro da largada para correr para ir embora. O que Jesus está querendo dizer com a perseguição, aquela que é bem-aventurada, é que se você for perseguido sem dar causa pessoal, se você for perseguido por amar e praticar a justiça, se você for perseguido porque é um servo autêntico do nosso Senhor Jesus, você então terá o reino de Deus. É isso. Jesus está dizendo que se teu testemunho for semelhante ao testemunho de Abel, que não fez nada para merecer o ataque mortal de seu irmão Caim, Abel apenas buscava a justiça de Deus e por isso foi perseguido e morto, aí então você será bem-aventurado. Jesus está dizendo que se você estiver sendo perseguido por causa dele, e não por sua causa, você será bem-aventurado. Vocês se lembram de homens que foram perseguidos? O que fez Moisés para ser perseguido por Coré? O que fez Davi para ser perseguido por Saul? O que fez Elias para ser perseguido por Acabe ou Jezabel? O que fez Jeremias para ser perseguido por Joaquim? O que fez Daniel para ser perseguido pelos príncipes da Babilônia? O que fizeram os apóstolos para serem perseguidos por Roma? Tudo o que fizeram foi amar e praticar a justiça de Deus. Esses homens repudiaram o sistema de justiça do mundo e escolheram o sistema de justiça de Deus e por isso foram perseguidos. Diz Paulo, 2 Timóteo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ouçam, a última bem-aventurança nos traz ao ponto de partida e nos liga ao céu. Então, querido, seja firme. Seja firme. A última bem-aventurança sonda os nossos pensamentos e nos coloca diante da realidade se somos ou não pessoas crentes. Porque um verdadeiro crente é alguém parecido com o Senhor Jesus, que foi preso, morto,
crucificado e morto. E esse mesmo Jesus afirmou aos seus discípulos que eles não seriam aplaudidos pelo mundo, pelo contrário. Ele afirmou não só para os discípulos, mas para todos que estavam presentes: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. A sabedoria da 8ª bem-aventurança apresenta a ideia de que o crente não será tido pelo mundo como um colega gentil e popular sempre, que jamais ofende a quem quer que seja, um crente assim, gente boa para todos, com quem é tão fácil de tratar, porque há momentos que o cristão tem que tomar posições que vão desagradar. Não é isso. A 8ª bem-aventurança exprime a verdade de que o verdadeiro cristão é uma pessoa que na maior parte das vezes não será louvado por homem algum. Na maior parte das vezes, ele vai ser perseguido, assim como fizeram com o nosso Senhor. Portanto, ouçam, de modo algum, o mundo irá louvar aqueles que se assemelham a Jesus. Ai de vós, quando vos louvarem. Não obstante, louvavam aos falsos profetas, mas nunca elogiaram a Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra que foi lida e proclamada nesse momento. E pedimos que o Senhor, reto juiz, continue falando ao nosso coração e dando-nos o conhecimento das Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor. Eis a nossa oração, no nome de Jesus.